Epe, bien venga, la dumba gole. Oh, Babanja, bilo gala le pe. Kaya bad na pe. Au. Oh no! Os navios negreiros praticavam o comércio de escravos humanos vindos da África. Tinham porões largos, nos quais era depositado um número grande de pessoas num ambiente fétido, imundo, sem espaço para se movimentar. Na viagem, de 20 a 40% da carga humana morria com a falta de higiene. As famílias eram separadas para evitar rebeliões. O alimento era despejado de cima da embarcação e nem todos o recebiam. Os escravos eram acorrentados e faziam as necessidades como podiam. Vejam aqui que, conforme o mapa, as charqueadas eram localizadas na beira do arroio. Os escravos das charqueadas tinham uma jornada de trabalho de 12 a 16 horas por dia. Eram maltratados e trabalhavam sem nenhum salário ou recompensa. De novembro até maio, era produzido pelos escravos o charque, que era exportado para a Europa e também para os Estados Unidos. Os escravos também eram mandados para as olarias, onde faziam telhas de barro, produzidas nas suas coxas. Os escravos eram mandados para Pelotas como forma de castigo, pois a cidade era fria e úmida. Junto a isso, eles também desgastavam muito seus pés porque trabalhavam diretamente em contato com o sal. Os escravos fujões eram castigados também com uma marca nos seus rostos, com as letras NF, que significava negro fujão. As escravas que trabalhavam dentro da casa carregavam junto ao seu corpo balangandãs, que eram objetos que faziam barulho quando caminhavam, impedindo, assim, que escutassem conversas, sem que seus senhores percebessem. A expectativa de vida de um escravo era de apenas 35 anos, devido às más condições que eles viviam. Porém, houve uma escrava que viveu 100 anos, Cia Maria, a qual aparece na imagem ao lado dos instrumentos de tortura. A técnica do charque foi trazida por Pinto Martins, vindo do Ceará, em 1880. Os escravos das charqueadas se alimentavam dos restos dos animais, das patas, do bucho, e assim faziam para si o mocotó, que também servia para aquecê-los no frio do inverno pelotense. No lugar em que eu vivia, quando o sol de tardinha se despedia da gente, garboso, eloquente, e ia embora, as senhoras em nosso quilombo juntavam as crianças e, enquanto nos faziam tranças, contavam histórias. Tantas que não cabiam em nossas cabeças. E sempre uma delas dizia: vou repetir, para que nunca te esqueças do teu sagrado dote. Vieram acorrentados, artesãos, reis, rainhas, guerreiros, sacerdotes, e dessa mistura de almas, corações, novas gerações surgirão, nascidas de sêmen reais, paridas e comprometidas com seus ancestrais.
Trabalhar na charqueada era considerado desumano por causa da tristeza e da falta de perspectivas de sobrevivência. Nessas circunstâncias, não restavam alternativas aos negros. Fugiam em direção à denominada Serra dos Tapes, zona rural de Pelotas, formando os quilombos. No decorrer da Revolução Farroupilha, houve um período em que a cidade de Pelotas esvaziou-se, tendo grande parte de seus moradores migrados para outras localidades, o que incentivou fugas de vários escravos. Nessa região, o quilombo mais famoso foi o de Manuel Padeiro, líder da resistência de Oxalá. Esse quilombo foi extinto em 1848, pois o fim da Revolução Farroupilha, em 1845, possibilitou ao presidente da província condições logísticas de encaminhar efetivo militar ao local onde se estimava haver de 600 a 800 habitantes. Após a abolição, alguns negros permaneceram em seus antigos quilombos e muitos passaram a residir em torno dos centros urbanos, constituindo assim as periferias. Os clubes sociais negros têm origem em Pelotas na segunda metade do século XIX. No pós-abolição, em princípios do século XX, as associações nas quais se incluem os cordões carnavalescos representaram a busca de novas formas de inserção e de sobrevivência em uma sociedade marcada pela desigualdade e pela discriminação. Em 27 de fevereiro de 1921, foi criado o cordão carnavalesco Fica Aí Pra Ir Dizendo, durante os festejos do Carnaval. Os fundadores foram Oswaldo Guimarães da Silva, Renato Monteiro de Souza e João Francisco Ferreira. O clube é uma entidade tradicional de Pelotas. Está localizado na Rua Marechal Deodoro, número 368. As suas cores predominantes são azul e branco, ilustradas em seu estandarte. Tem seu acervo a fim de manter seu patrimônio histórico e cultural. Como objetivo, valoriza a etnia afrodescendente por meio da organização de palestras e seminários que dão conhecimento da cultura negra à sociedade pelotense. Letícia, a gente queria saber o que a sociedade, o clube representa hoje na sociedade negra. Essa resposta é bem ampla. Eu não me sinto capacitada a responder ela. Eu posso te dizer o que ele representa para mim, enquanto negra. Para mim, é um resgate da minha história, tá? Quanto família, até porque eu cresci aqui, quanto uma etnia. É muito legal quando eu escuto pessoas mais velhas contando como era, como funcionava o clube. Ter a biblioteca lá embaixo com algumas fotos antigas, isso nos traz muitas memórias, né? Então, para mim, é importante porque a valorização e o resgate da minha história. Para mim, é essa a importância, é de resguardar, vou guardar a minha história que começou aqui desde pequena. Nascido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de vida feliz. A dança africana é uma transmissão da cultura dos antepassados. Foi criada para mostrar a força de expressão dos rituais. Originou-se na África como parte essencial da vida nas aldeias. Todos participavam da dança, batiam palmas ou formavam um círculo em volta dos bailarinos. Elas variam de região para região, mas a maioria delas tem certas características em comum.
Os participantes geralmente dançam em filas ou em círculos, raramente dançam a sós ou em par. As danças chegam a apresentar, algumas vezes, até 6 ritmos ao mesmo tempo e seus dançarinos podem usar máscaras ou enfeitar o corpo com tinta para tornar seus movimentos mais expressivos. Ao ritmo do samba, funaná, kuduro, saquis, puita, marrabenta e outros sons da música folclórica são dançadas em pequenas coreografias, trabalhando assim os movimentos da anca, o rebolar das nádegas e a facilidade de juntar a agilidade dos braços, pernas e cabeça num só movimento. A dança afro surgiu no Brasil no período colonial. Inicialmente, mais conhecidas como canções de trabalho, os escravos cantavam para aliviar a sua dor e as explorações sofridas, criavam músicas até mesmo durante a sua rotina do dia a dia. Algumas logo eram esquecidas, enquanto outras seguiam de geração em geração. No princípio, eram vistas como canções inúteis dos negros, e os proprietários destes os proibiram de trabalhar cantando. Porém, os escravos continuavam escondidos e longe de seus donos à noite, cantando após o dia de trabalho. Ao perceber que os escravos trabalhavam melhor e davam mais rendimento cantando as suas músicas, os proprietários resolveram liberá-los, e assim eles continuaram as suas canções. Muitas delas tinham letras voltadas para o religioso, faziam percussão corporal para marcar e fazer os ritmos das músicas, pois não tinham instrumentos musicais. Rio de Sangue, de Daniel Amaro, é um espetáculo que retrata o trabalho do negro nas charqueadas, escravos que foram trazidos entre 1779 e 80. Sob o olhar negro daqueles que aqui nasceram e através do movimento da dança afro, Daniel reconta a história de uma Pelotas negra, feita não só do doce, mas também do sal. Umbanda e Candomblé são religiões africanas trazidas para o Brasil através do fluxo da escravatura. Escravos de diversas tribos e nações africanas continuaram a cultura. A Umbanda reúne conhecimentos do catolicismo, do kardecismo, do budismo, do islamismo e do candomblé, de onde vem a forma de vestir dos médiuns, roupas brancas de baianas. Também vem a nomenclatura de 7 dos orixás: Oxalá, Iemanjá, Oxum, Xangô, Oxóssi, Exu e Nanã. No candomblé, o culto é voltado unicamente aos orixás, que são considerados deuses e não espíritos. Na Umbanda, trabalham unicamente com espíritos como caboclos, pretos velhos e ciganos. O candomblé tem rituais muito bonitos, realizados ao ritmo dos atabaques e cantos em idioma ioruba ou nagô, que variam conforme o orixá que está sendo cultuado. As cerimônias do candomblé são realizadas nos terreiros, que hoje são casas ou templos, mas expressam no nome sua origem. Os rituais são dirigidos por um pai de santo, que tem o nome africano Babalorixá, ou mãe de santo, Yalorixá. Também são feitas oferendas e consultas espirituais através do jogo de búzios, que é usado como um oráculo para orientar e fazer previsões. Atualmente,
os terreiros de um candomblé mais próximo às suas origens estão na Bahia. A Umbanda é um culto mais brasileiro, mais simples e mais popular, até porque seu idioma é o português e não as línguas e dialetos africanos. Para a Umbanda, o universo está povoado de entidades espirituais, que são chamadas guias e se comunicam através de uma pessoa iniciada, o médium. As guias se apresentam como pomba-gira, caboclo ou preto velho. O caboclo é a representação do índio brasileiro e o preto velho representa o negro no cativeiro. Existem muitas diferenças na maneira como a religião é praticada nos diversos templos e terreiros de Umbanda e nas diversas regiões do Brasil. Qual é a sua religião e quais seus rituais e crenças? A minha religião é afro, foi trazida da África pelos escravos. A minha religião, minha nação, no caso, é a nação Gigi do Efeito. Quando os escravos foram trazidos para o Brasil, vieram várias raças, vamos botar assim, vieram várias nações, tá? Candomblé, vamos botar assim, que foi o que predominou na Bahia. Quando os negros desceram ao Rio Grande do Sul, essa parte do candomblé foi se dividindo, então foi dividido em nações. Então a nação é Oió, Jeje, Nagô, Ixexá e Cabinda, que foi que começou a tomar espaço no Rio Grande do Sul. Então a minha religião é afro, eu sou Jeje do Efeito, minha nação. Mas existem outras nações no Rio Grande do Sul, ok? E referente aos rituais e às crenças? O ritual é ancestral, é milenar. Tipo, as pessoas julgam, no caso, a religião africanista por utilizar animais nos seus rituais. Tá? Na realidade, a utilização dos animais no ritual não é a matança como todo mundo fala, o corte como todo mundo fala, tá? Como estão aí hoje, vocês estão vendo, né, na internet, o que está acontecendo. Na realidade, a utilização dos animais é uma sacralização para as nossas divindades, para os nossos orixás, tá? Então, esse animal utilizado no nosso ritual, sim, uma parte desse animal que é o axorô, que vocês vão conhecer como sangue, para nós é axorô, é entregue à divindade. Algumas partes que nós, seres humanos, não vamos comer, fica com a divindade. Então, o que é utilizado desse animal? Tudo que a gente pode comer dele. Então, quer dizer, a carne a gente come, o couro a gente faz tambor, tá? O resto que a gente não vai comer vai ser para o orixá. O sopapo é um instrumento feito pelos escravos nas senzalas das charqueadas de Pelotas. Na época, era feito com casca de árvore e couro de cavalo. Segundo registros, o uso do sopapo é feito desde 1826. O instrumento tem aproximadamente 110 centímetros de altura e 60 centímetros de diâmetro, dono de um grave inigualável. O sopapo é um elo de ancestralidade com a mãe África. Considerado sagrado, ligado ao batuque gaúcho, exige apenas devoção das mesmas mãos que faziam a carne de sal e ainda hoje fazem o carnaval. No final dos anos 90, a técnica praticamente desaparecida foi resgatada através do projeto Cabobu, que foi um encontro dos tambores do Sul, projeto que homenageou os carnavalescos Cacaio, Boto e Bucha. Neives Meirelles Batista, conhecido como Mestre Batista, confeccionou 40 instrumentos em oficinas abertas ao público ministradas no Colégio Pelotense, que foram distribuídos para as personalidades da música e entidades carnavalescas. Para Mestre Batista, o tambor era instrumento espiritual e era o atabaque rei, o tambor sagrado dos orixás. Com sua morte,
Quem assumiu seu papel na cultura e construção do sopapo foi seu filho Zé Batista. Maria Batista, sua viúva, recebeu a medalha de mérito Mestre Batista, da Prefeitura de Pelotas. Foi sancionada uma lei em 2014 para que 2 personalidades por ano que contribuam no desenvolvimento da consciência negra recebam a medalha. Ele era um griot, ele sempre diz um velho griot, né? Que, por tradição, ele também começou a desenvolver o sopapo, tá? Mas ele não foi o criador do sopapo, tá? Então, assim, vou ler aqui para vocês. Aqui diz assim, ó, é um tambor, sopapo é um tambor, instrumento afro-gaúcho, que é nosso, no Rio Grande do Sul, criação nossa. Eu, por exemplo, tenho muito orgulho disso. Feito originalmente com casca de árvore e couro de cavalo. Inventado pelos escravos que trabalhavam nas charqueadas. Olha aí. Nas charqueadas, na região de Pelotas. Não se sabe como começou a história do artesanato dos negros na cidade de Pelotas. Mas quando os primeiros negros começaram a fugir e a se acoplar em quilombos na nossa região, eles continuaram com suas atividades artesanais que haviam aprendido na África, como tapeçaria, entalhamento à madeira, panelas de barro feitas pelas mãos de escravos e tigelas de barro, que se chamavam artesanatos domésticos, usados para a produção dos alimentos. No artesanato de origem africana em Pelotas, destaca-se Dona Cirlei Amaro. A mãe de Cirlei veio do interior do município com 13 anos morar na cidade e trabalhar numa casa que fica situada na rua Major Cícero, número 307, hoje reformada. Dona Cirlei é uma grande griot de Pelotas, pois gosta muito de contar histórias. A maioria delas é ligada ao charque e sua produção em Pelotas, e também ao carnaval, pois foi uma atuante carnavalesca. Não dá para explicar o que a ação griot faz para a autoestima e valorizar a profissão da gente, também os saberes, tanto nossos como aquilo que a gente guarda na memória dos nossos avós, parentes. Começando por aqui, comecei por um dos trabalhos mais novos, que eu já faz uns 3 anos que eu participei de uma oficina onde se usa muito nas conferências, nos seminários, enquanto está se esperando, uma mesa com panos pretos para reverenciar as escravas que rasgavam as roupas para fazer boneca para as sinhazinhas, né? E quem conta que quem é a escrava que teve aquela ideia chamava-se Abaiomi. Hoje, então, a gente faz elas pretinhas assim, elas não têm olhos, nem ouvido, nem boca, elas representam ainda, para a gente lembrar sempre que ainda existe as mulheres oprimidas em vários países, mas também cada uma que se faz, ela traz uma mensagem de esperança, de alegria, que um dia haverá liberdade em todos os sentidos no universo. Linha e pano, eu vou contando, cantando histórias, eu vou com agulha, linha e pano, eu vou contando, cantando histórias. A costura abriu caminho para grandes festas, muitos carnavais, com Ambrosina ditando seus bloquinhos, festa junina, as roupas brancas pro terreiro, com Ambrosina ditando seus bloquinhos, festa junina, as roupas brancas pro terreiro.
A costura e a cultura, com a gurizada na escola, vai pelos ares, pelas águas de estrada, redescobrindo o Brasil afora. Brasil de Pelotas, Chavante, foi o primeiro time de futebol a aceitar negros na cidade de Pelotas. Nos anos 20 e 30, o Brasil aceitou o primeiro jogador negro, Valdomiro Vitório, e a partir daí incorporaram-se outros jogadores negros, como Grandim e Ivo, em 1925, e também Fruto, em 1929. Esse processo de incorporação de atletas negros, além de ter sido uma estratégia que qualificava as equipes do Brasil, acabou por fortalecer o clube. Ao longo da década de 30, a presença de jogadores negros tornou-se uma constante e virou uma espécie de emblema. O hino do Grêmio Esportivo Brasil, composto em 1956, traz no seu refrão parte importante da memória do clube. Brasil, 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 as tuas cores são o nosso sangue e a nossa raça. Naquela época, havia preconceito contra o Brasil como o time da negrada, um time que, apesar da deliberada exclusão, foi se expondo e se impondo, até que abrandasse a intolerância. Mas, mantido o preconceito, apelidaram os seus craques de negrinhos da estação. Após a abolição da escravidão em Pelotas, o conservadorismo continuou, fazendo com que a discriminação racial fosse muito forte. Em algumas praças, negros não podiam entrar, não podiam sentar, assim como não tinham ingressos em cafés, cinemas, teatros e outros estabelecimentos públicos. Em 1927, as principais associações negras vieram a público denunciar esta e outras formas de discriminação vigentes na cidade. O Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas foi fundado no dia 7 de setembro de 1911 e hoje situa-se na rua Doutor João Pessoa, 694, no bairro Centro. O senhor sofreu algum preconceito no Brasil de Pelotas? Ou sabe de algum caso de preconceito? Desculpa, como é teu nome? Luiz Henrique. Luiz Henrique. Luiz, é assim, na minha época, na época que... nos anos 80, a gente tinha... Era tudo muito natural. As coisas aconteciam naturalmente. O que eu quero dizer com isso? Era mais saudável, tinha pouco dinheiro, né, para se fazer futebol. Os jogadores ganhavam muito pouco, ganhavam quase nada. Eu me lembro que a gente ganhava nada, a gente recebia por semana. Olha só do que eu estou contando. Isso tudo tem a ver com a pergunta que tu me fez. A gente jogava muito por prazer, né? Era muito mais por prazer do que financeiramente. A gente praticava esse esporte porque a gente gostava de jogar, não tinha outra. A gente nem tinha ideia de que isso podia se transformar. Então, o que eu quero dizer com isso é que, como não tinha muito dinheiro, não tinha muitas vaidades, né? Não tinha muita divisão de amizades, todo mundo era amigo de todo mundo, né? Onde a gente ia jogar, a gente era respeitado. Eu, particularmente, nunca sofri qualquer tipo de preconceito. Eu fiquei por 4 anos jogando no Brasil. E quando eu fui embora para o Grêmio em 85, uma das maiores transações de futebol brasileiro, mesmo sendo negro, eu fui muito bem recebido num clube onde tinham 32 jogadores e tinham 2 negros só nesse time. E eu seria o terceiro e eu fui recebido com o mesmo carinho. Agora entrou num momento que o dinheiro tomou conta, as pessoas não se respeitam mais e o branco é o branco, o negro é o negro,
sabe? E separou isso. Na minha época era tudo uma coisa só, né? Hoje não, hoje se separou, hoje as pessoas dizem assim, hoje eu só não ouço como leio muito, e as pessoas, elas hoje, os diretores, os dirigentes do futebol mundial hoje, eles quando vão contratar um profissional de futebol, eles analisam tudo, inclusive o status racial desse jogador. Ele sofreu algum preconceito quando ele jogou em algum clube? Não. Então esse aí a gente pode pôr desse lado. Esse aqui já sofreu lá, olha, esse jogador jogou lá naquele país e chamavam de macaco. E ele tem isso guardado com ele, porque isso basta uma vez, né, para tu nunca mais esquecer. Se nós trouxermos ele para cá e isso acontecer, que nós vamos ter problemas, então é melhor não trazer, sabe? E o racismo, ele é exatamente isso. Aonde é que tu pode estar, porque ele não é só em negro e em branco, né, Luiz? Ele é no brasileiro, no francês, no italiano, no japonês, no africano, sabe? O racismo, ele não é só na cor da pele. E aí eu só comecei a entender isso depois que eu parei. Enquanto profissional de futebol, graças a Deus, eu nunca tive esse tipo de problema. Qual o conselho que o senhor daria para os jovens que querem entrar hoje no futebol, que alguns têm medo de sofrer preconceito? Entrem, batam de frente. Porque se ele ficar de fora, se ele não quiser enfrentar isso, aí não tem como terminar. Ele tem que entrar, ele tem que enfrentar, tem que brigar para que essas coisas parem. E eu acho que assumir essa responsabilidade de, olha, eu vou para o futebol, eu sou negro, eu sou branco, eu sou alemão, eu sou italiano, japonês, não interessa, eu vou enfrentar. Eu vou bater de frente com isso, que é bater de frente com racismo, com preconceito, que a gente consegue terminar com ele. Se afastando, fugindo,